analisando a conveniência e oportunidade. Não é um ato vinculado, não é obrigação do presidente da República. Expulsar estrangeiro mediante decreto pelo presidente da República, e somente ele pode fazer isto, é um ato discricionário. Tudo bem? Tudo tranquilo? Nós não podemos expulsar estrangeiros quando essa medida administrativa, e aqui eu destaco, a expulsão de estrangeiros não é uma pena, é sim uma medida administrativa, precedida de um procedimento administrativo lá no Ministério da Justiça. Eu vou repetir, fica calmo. O estrangeiro que vai ser expulso mediante decreto do presidente da República, ele vai ser submetido a um procedimento de averiguação lá no Ministério da Justiça. Depois desse procedimento de averiguação, lá no Ministério da Justiça, aí vai para o presidente, e o presidente, mediante decreto, vai expulsar ou não, porque é ato discricionário. É uma medida administrativa, não é uma pena. Não tem natureza penal, criminal, o ato de expulsão de estrangeiros. Não tem. Ok? Você decorou? Beleza. Voltando ao que eu estava falando para vocês. Nós não iremos expulsar estrangeiros quando isso configurar uma espécie de extradição inadmitida. Nós não expulsamos estrangeiros quando nós utilizarmos a expulsão como uma extradição camuflada. Não há expulsão quando configurar uma hipótese de extradição inadmitida, que não se admite. Por exemplo, nós não podemos expulsar estrangeiros pela prática de crime político ou de opinião. Se nós não podemos expulsar estrangeiros pela prática de crime político ou de opinião, nós não vamos expulsar esses estrangeiros. Se a gente não pode extraditá-los, a gente não vai expulsar. Tudo bem? Nós também não podemos expulsar estrangeiros quando o estrangeiro ele é casado ou ele tem uma união estável aqui no Brasil com uma brasileira. De acordo com o Estatuto do Estrangeiro e o entendimento sumulado do STF, o estrangeiro não pode ser expulso quando ele é casado com uma brasileira. Ele está aqui no Brasil e está casado com uma brasileira. Ele não pode ser expulso. O casamento impede a expulsão, o casamento com uma brasileira. O STF, de acordo com sua jurisprudência, faz o mesmo entendimento para a união estável. A união estável com brasileira aqui no Brasil impede a expulsão. E mais, pessoal, vejam, não pode expulsar quando configura extradição inadmitida. Não pode expulsar quando o estrangeiro é casado com brasileiro ou tem união estável com brasileira aqui no Brasil. Também não pode expulsar quando o estrangeiro tem um filho brasileiro que dependa de sua economia. Então, se tem um filho brasileiro que dependa de sua economia, não poderá haver expulsão do estrangeiro. Não pode. São hipóteses que impedem a expulsão. Solicito a vocês que deem uma lida nas súmulas número 1 e 420 do STF. Deem uma lidinha nessas súmulas, por gentileza, meus amiguinhos. Súmula número 1 e súmula 420 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Só que é o seguinte, eu faço uma observação. Se começa o procedimento de expulsão, aí o estrangeiro casa. Olha só, se o fato é posterior ao procedimento de expulsão, aí é óbvio que não vai impedir essa medida administrativa. Veja bem, casamento, união estável,
e filho brasileiro que dependa de sua economia impedem a expulsão? Sim. Salvo se forem posteriores ao procedimento de expulsão. Salvo se forem posteriores ao fato que motivou a expulsão. Porque daí o estrangeiro ele está casando de forma proposital para impedir a expulsão. Aí não impede. Eu sou um estrangeiro, estou violando, estou perturbando a convivência aqui no Brasil e começo um procedimento, eu vou ser expulso, aí da noite para o dia eu caso com uma brasileira. Isso não pode. Quando o casamento ou a união estável são posteriores, não impede a expulsão. Apenas quando são fatos anteriores. O Supremo Tribunal Federal, ele também já definiu e já decidiu que as visitas de uma amiguinha mais íntima, as visitas de uma másia, de uma mera namorada, não configuram união estável e não impede a extradição, a expulsão. Pode ser expulso sim. Ok? Eu sou um estrangeiro que vou ser expulso, começo a chamar uma amiguinha minha, bonitinha, e alego que é união estável. A másia, pessoal, a ficante, como modernamente os jovens falam, aquela menininha bonita que você tem uma amizade colorida, essa aí não vai te ajudar a evitar a tua expulsão, meu caro estrangeiro. Tudo bem? Estrangeiro expulso não pode retornar ao Brasil. Não pode reingressar em território brasileiro. Não pode. O reingresso de estrangeiro aqui no Brasil, estrangeiro expulso, gravem. Nós estamos trabalhando somente com a expulsão. O reingresso de estrangeiro expulso não pode. O reingresso de estrangeiro expulso é crime previsto no artigo 338 do Código Penal. O reingresso de estrangeiro expulso é crime previsto no artigo 338 do Código Penal. O estrangeiro expulso, ele pode voltar, retornar ao Brasil, somente com a revogação do decreto do presidente da República. O estrangeiro expulso, lembrem, decorem, anotem, o estrangeiro expulso, ele só pode retornar ao território brasileiro com a revogação do decreto do presidente da República. Se não revogou, não pode retornar ao Brasil o estrangeiro expulso, sob pena de cometer crime do 338 do Código Penal. Já estou encerrando, meu amiguinho, presta atenção. Cabe habeas corpus, cabe alguma, já até respondi de forma antecipada para você, cabe alguma garantia constitucional contra o ato de expulsão? Claro que cabe. Cabe habeas corpus. Quem é que julga habeas corpus do ato de expulsão? Ficou fácil. Quem é que expulsa estrangeiro no Brasil? Somente o presidente da República, mediante decreto. Contra o ato do presidente da República, contra o ato de expulsão, cabe habeas corpus e quem julga é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é quem julga habeas corpus contra ato de expulsão. Ok? Para a gente finalizar, eu peço que vocês deem uma lida no informativo 554 de 2009 do STF. Deem uma lida no informativo 554 de 2009 do Supremo Tribunal Federal, do STF. Nesse informativo 554, o STF decidiu que o estrangeiro que está prestes a ser expulso, o estrangeiro que responde a um procedimento para expulsão, se ele está cumprindo pena, ele pode progredir de regime. Olha só, o STF decidiu que o estrangeiro que está respondendo a um procedimento para ser expulso, ele tem direito à progressão de regime se ele estiver cumprindo uma pena. Nós podemos concluir que a expulsão de estrangeiros não impede a progressão de regime. Entendimento do STF.
Informativo 554 de 2009. Saiu